Seria um tanto difícil para alguém se expressar numa ocasião como esta, para dizer o quanto aprecio este privilégio de estar aqui esta manhã e entre vocês, para ministrar a palavra de Deus, com a qual estou seguro que estão familiarizados. E quero agradecer ao irmão Leo e ao irmão Jim e a todos vocês por esta maravilhosa oportunidade. Enquanto ouvia o primeiro hino até o último, há algo acerca desses cânticos. É uma adoração que simplesmente não se acha mais. E é sempre um grande privilégio para mim, quando venho aqui mais ou menos uma vez por ano ou duas, para me saciar com a excelência desses cânticos. E eu estava pensando esta manhã, quando o irmão Leo anunciou o cântico Eles Vêm do Leste e do Oeste, e acerca de minha esposa tê-lo cantado quando parti para a deixei e Billy e Rebecca, para começar este grande reavivamento, à frente dele, melhor dizendo, de como abrangeu as nações. E eu estava pensando enquanto contemplava este bonito grupo de damas de aparência limpa. Lembro-me que Meda, nessa época, era uma delas. Ela era uma mocinha de cabelos negros. E agora está como eu, estamos ficando velhos e grisalhos, e nosso tempo está se esgotando. E ainda assim, com esta maravilhosa esperança de que seremos novamente reunidos nele, onde não mais haverá tempo, idade avançada, nada para nos estorvar ou nos aborrecer. E creio que não conheça nenhum lugar que já tenha visto na vida, especialmente com tantas pessoas assim, onde houvesse tantos amáveis cristãos com este amor. Jamais permitam que isso morra entre vocês. Lembrem-se. Eu costumava ter um pequeno ditado entre as pessoas. O nome de minha esposa era Hope, minha primeira esposa, a mãe de Billy. Eles costumavam, havia 3 de nós nessa época, Hope, eu e Billy. Costumavam nos chamar de esperança, fé e caridade. E assim parecia ter uma fé robusta, por assim dizer, naqueles dias, para crer que esta palavra era verdade e que o que Deus tinha prometido ele faria. E, entretanto, veja, a maior parte destas é a caridade, é o amor. Como o irmão Leo expressou esta manhã, amor. Havendo línguas cessarão, havendo profecias serão aniquiladas, porém havendo caridade, a qual é amor, sempre permanecerá. Está vendo? Querido Cordeiro moribundo, tua preciosa palavra nunca perderá o seu poder até que toda a Igreja remida de Deus seja salva para não mais pecar. Desde que pela fé eu vi a corrente que tuas fluentes feridas suprem. O amor redentor tem sido o meu tema e será até eu morrer. Eu penso que não há nada maior do que o amor. E o amor, se não podemos expressá-lo, agora podemos dizer que temos amor. Somente estamos dizendo isso. Porém, quando realmente podemos expressar o que dissemos que temos, então o mostramos em nós próprios. Agora, não somos um povo perfeito. Nós cometemos nossos enganos. Fazemos coisas que são erradas. Porém, veja, o amor cobre tudo isso. Estamos dispostos, quando vemos nossos enganos, a voltar e a pedir desculpas uns aos outros. Sim, esses são guerreiros. Esses são realmente homens e mulheres que são corajosos. Qualquer homem pode sair ao campo de batalha que tenha suficiente ousadia para sair dali. Porém, quando ele é derrubado, então se levanta e tenta novamente. Veja, havia um cântico que um jovem e uma jovem cantavam na igreja. Se caio ou se falho, veja. Se caio ou se... Esqueci-me de como continua. Deixa-me levantar-me e tentar novamente. Perdoa-me, Senhor, e prova-me uma vez mais. Está vendo? Está vendo? Se caio ou se peco, deixa-me levantar-me e tentar novamente. Somente perdoa-me, Senhor, e prova-me uma vez mais. E com essa quantidade de 120 pessoas aqui juntos, você está fadado a encontrar coisas algumas vezes. O inimigo infiltrará entre vocês e através da mente de vocês e começará isto, aquilo. Apenas pare quando ele o fizer. Lembre-se do passado, lembre-se desta manhã. Lembre-se das vezes quando vocês estiveram assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Alguns de vocês são encanadores e alguns são carpinteiros e alguns isto, aquilo e aquilo outro. Vocês se relacionam com o mundo a cada dia quando estão lá fora. Porém, quando virem essas coisas e grandes tentações surgirem, somente recordem destes pequenos, sagrados lugares onde estão assentados juntos com a única coisa que permanece.
Seu trabalho se extinguirá um destes dias. Sua saúde se extinguirá. Até mesmo sua vida aqui na Terra se extinguirá. Porém, isso não se extinguirá. E se Ele é o centro de todas as coisas, então mantenhamos a mente na coluna do centro que nos atraiu a isto. Que coisa, este amável grupo de pessoas de aparência limpa. Não me refiro tanto às suas roupas estão limpas, naturalmente, e coisas assim, seus rostos. Penso nestas pequenas damas aqui sem um traço de batom em nenhuma delas. Todas de cabelo longo, jovens e idosas, de meia idade e todas. Sim, estão vendo? Bem, vocês simplesmente não imaginam que tesouro tem aqui, vejam, neste pequeno serviço religioso. Quero agradecer ao irmão e à irmã Shantz também, e por este privilégio de me hospedar em sua casa. E este é o lar deles, agora que venderam sua propriedade, eu acho, no Canadá, e vieram peregrinar conosco. Nós não temos mais possessões terrestres. Estamos buscando uma cidade por vir, da qual o artífice e construtor é Deus. E agradeço aos irmãos Leo e Jean pela lealdade que têm tido à visão que lhes foi dada quando nos encontramos pela primeira vez. Sem dúvida que ele lhes contou muitas vezes. Foi estranho, eu não enxerguei isso exatamente desta maneira. Eu sabia que havia algo à frente. Quando o jovem companheiro veio a mim com um sonho que tinha tido de uma pirâmide, de pé nesta pirâmide. E ele subiu até onde eu me encontrava e eu estava de pé em um disco, um prato ou algo como uma luz. Ele disse, irmão Branham, como você sobe aí? E eu disse, irmão Leo, Deus tem de colocar uma pessoa nessa posição aqui em cima. Eu disse, agora que o irmão viu, volte às pessoas e diga-lhes que crê que isto é de Deus. E mal sabendo então, quando tive uma vaga, eu amo os rapazes e queria colocá-los em uma posição onde pudesse estar com eles. E começaram fazendo fitas. Porém, vejam, se dependesse de mim, eles ainda estariam fazendo fitas. Que eu saiba. Porém, que coisa maior Deus fez por eles do que fazer fitas. Vejam, quase qualquer pessoa pode fazer uma fita que tenha inteligência para ligar um gravador ou consiga vender. Porém, requer-se a direção do Espírito Santo para dirigir um grupinho em conjunto assim esta manhã e mantê-los juntos em harmonia e unidade e ainda se apegando à mensagem. Deus, possas tu conceder a este povo vida longa aqui na terra, felicidade e alegria, e então entram no gozo do Senhor no fim do caminho. Estamos agora prontos para uma batalha. A trombeta está para soar. Os hinos foram cantados. Agora vem a palavra. Eu penso, enquanto aqui me encontro, que vocês sabem, sim, provavelmente sabem. Porém, ao ouvir os comentários desses jovens soldados aqui, e eu, ficando velho e ouvindo em derredor de sua fé e confiança e de como se tem empenhado para crer na mensagem que por Deus me foi dada. Agora, se não fosse por todos vocês, a mensagem não faria nenhum bem. Vejam, tem de haver alguém para crer nela. E enquanto estiver vindo de Deus, haverá alguém para crer nela. Vejam, Deus preparou um caminho. Ele estabeleceu sua grande economia dessa maneira, que quando Ele envia algo, há algo ali para receber esse algo. O abismo responde ao chamado do abismo. Tem de ser dessa maneira. Eu gosto da palavra que o irmão Jean usou na oração esta manhã, em seus augustos átrios. Eu me sinto dessa maneira quando cruzo aquela ponte ali para vir aonde Deus é reverenciado e respeitado. E sempre o mantenham assim. Não importa quando o inimigo... Agora, lembrem-se, não se esqueçam disso. Irmão Leo e Jean, especialmente. Agora vocês pensam que Satanás vai permitir que isso continue assim, sem nenhum impedimento? Oh, não, com certeza que não. Ele voará para dentro um destes dias como um redemoinho. Mas quando o inimigo vem como uma corrente de águas, o Espírito de Deus levanta uma bandeira contra ele. Somente mantenham-se em oração por si mesmos perante Deus. Apeguem-se uns aos outros, mantenham-se firmes em Deus. Porque se vocês se amam uns aos outros, isto mostra que amam a Deus. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. E eu pensei faz pouco, que bonitos cânticos, que belas vozes, que excelente grupo de homens e mulheres, esposos e esposas, jovens, velhos e de meia idade, assentados juntos aqui. Eu pensei, bem, eles deviam ter isto em Prescott, deviam estar lá e deviam ter um pequeno programa de rádio dessa maneira. Então, vejam, isso não seria exatamente o que Deus chamou estes jovens a fazer. Estão vendo? Estão vendo?
A noiva está sendo chamada a sair. Veja, chamada a sair. Agora, meu trabalho é aqui, para chamar. E então, coisas assim, é onde vocês se reúnem em uma colônia e se mantêm firmes, onde vocês querem educar seus filhos, cada um velando cada dia, como o olho da águia velando por seus pequeninos, de modo que vocês não... Se virem algo errado, então chamem essa pessoa a um lado e orem sobre isso, e coisas assim. Mantenham isto puro, santo, de modo que o Espírito Santo possa ter um lugar para visitar. Deus gosta de ser adorado. E quando você o adora, não é exatamente cantando um cântico, como nós cantamos, mas cantando-o no espírito de adoração. Veja, então você sente o Espírito Santo ressoar. E ao ver jovens corpulentos aqui, somente me lembro do dia em que esse grupo de jovens companheiros sentados aqui, rapazes jovens e suas amáveis esposas sentadas aqui, e homens corpulentos, rústicos, sentados ali, e simplesmente chorando como bebezinhos. Ora, vejam hoje, aqui nas ruas, estão vivendo em adultério e sujeira do mundo e coisas assim. E pensar que vocês podem se apartar e se reunir desta maneira, pois como o salmista disse, oh, quão agradável e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o azeite da unção que estava sobre a barba de Arão, que escorria até a orla das suas vestes. O que esse azeite da unção, o qual vocês sabem o que o azeite da unção fazia, ele o preservava para ir à presença de Deus. Vejam, ele tinha de estar ungido com esse azeite antes que fosse à presença de Deus. E quando os irmãos podem viver em união, é comparado a esse azeite. Nós então entramos na presença do Senhor com essa unção de irmãos em união. O azeite representa o Espírito Santo. Agora tenhamos apenas uma palavra de oração antes de entrar no estudo da palavra. Pai Celestial, como nosso irmão expressou esta manhã, o entrar nos augustos átrios do Senhor. Agora, Pai, nós compreendemos que este grupo de pessoas aqui, agora, pelo que digo, terei de responder no dia do juízo. E estes são teus filhos. Abençoa-os, pais, continuamente. Abençoa o irmão Leo e o irmão Jim. Que eles sejam conduzidos pelo teu Espírito Santo para guiar estas pessoas, enquanto fazemos esta peregrinação ao pôr do sol. E então, ó Espírito Santo de Deus, guia-nos ao Filho. Concede-o, Senhor. Parte o pão da vida para nós através da palavra. E nós agora compreendemos que estamos em batalha agora. Estamos vestindo peças da armadura aqui nestes soldados, com as quais eles terão de lutar nas horas que restam na vida. E eu rogo, Senhor, que Tu corretamente coloques cada peça em seu devido lugar, onde eles possam estar protegidos contra o inimigo, quando quer que ele venha contra eles. Concede-o, Senhor, nós rogamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, eu sou um tanto lento ao falar, porque eu não sou um ministro treinado. Eu sei que há pessoas aqui que são hábeis, inteligentes, intelectuais, e deixaram isso para vir agora e se quebrantar em humildade. O grande Paulo, o apóstolo, eu me lembro de suas palavras quando ele disse que eu não vim a vós com as palavras persuasivas dos homens, porque aí colocaríeis vossa fé nisso, mas vim a vós no poder do Espírito. Veja, as grandes coisas que ele sabia que tinha, ele deixou. E eu me sinto esta manhã como homens aqui, como o irmão Huey, a irmã, o professor aqui, procedente dos campos missionários, e muitos de vocês que são realmente inteligentes e hábeis. E eu me sinto muito pequeno para me pôr aqui de pé, sem mais educação do que a que tenho perante vocês. Mas e então ao ver que vocês, dessa maneira, se humilhariam quanto àquelas coisas, as deixariam, e se sentariam e ouviriam a uma pessoa que mal sabe seu ABC. Isso faz de vocês grandes pessoas. Não é aquele que pode erguer os ombros e sair, é aquele que pode se humilhar. Eu penso o caráter é medido por homem não pelos músculos do braço ou pelos calos nas mãos, mas pelas bolsas nos joelhos de suas calças para orar. Eu penso que isso é o que faz o homem.
Agora eu quero ler esta manhã algo da Bíblia, e eu gosto da palavra. Vocês não? Agora nós já adoramos ao Senhor e continuaremos a adorá-lo. Agora adoremo-lo com uma espada afiada e cortante, enquanto ela se move através de nós para verificar onde nos encontramos. E eu digo isto porque este é um lugar onde sinto que posso ensinar as coisas que quero dizer esta manhã. E então, naturalmente, o irmão Leo e Jean e eles irão exercitá-las quando partirmos e salientar os pontos, como o ouvir tão bondosamente mencionar em sua mensagem esta manhã, que ele lança mão disso. Porém, não se pode dizê-lo da plataforma assim ou nessas fitas, porém, veja, apenas sente-se e as estude. Apenas continue estudando-as, vez após vez. É difícil de entender. Tantas pessoas entendem mal isto. E sabiam vocês, pequeno rebanho, que é assim entre todos os humanos? Sempre foi. Se não puderam compreender nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nem mesmo os apóstolos, veja, então como poderíamos esperar compreender isto neste dia? Veja, ele dizia coisas de modo direto, você sabe, e ele não as explicava, ele simplesmente as dizia. Disse como, por exemplo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Agora, e se houvesse um médico por perto, ou uma enfermeira, ou algo assim, naquela congregação, naquele dia em que ele estivesse falando? Bem, eles disseram, este homem é um vampiro, veja, quer que bebamos o seu sangue. Veja, ele nunca explicou isso, ele somente o disse. Porém, mais tarde, Paulo veio e esclareceu isso. Como era tomar a comunhão, você sabe, comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. E desse modo, ele somente disse essas coisas. E finalmente, por último, os apóstolos, certo dia, até mesmo após a ressurreição, houve um que estava reclinado sobre seus ombros, João, a quem ele amava. Ele era um jovem, e ele disse, que te importa se este homem ficar até que eu venha? Divulgou-se um ditado entre eles, que João não ia morrer até que Jesus voltasse. Jesus não disse isso. Ele apenas, o que ele disse, que te importa se ele ficar? E então, naturalmente, você lê em uma palavra, como que Deus, então, isso foi dito com um propósito. Estas coisas são todas com um propósito. Deus tomou esse jovem João e levantou-o no Espírito, e ele viu sua vinda direto até a era que está por vir. Veja, disse, que te importa se ele fica? Ele não o fez ficar fisicamente. Porém, a palavra que ele falou através dele nos tem trazido a esta era onde estamos agora. Veja, deste modo, tudo isto contribui juntamente para o bem. Em Romanos, um capítulo muito familiar, quero tomar alguns versículos aqui, cerca de 2 ou 3 dos primeiros versículos. 2 versículos, eu acho que é, e ler. E nisto tentar explicar isto como melhor eu saiba, pela ajuda do Espírito Santo. Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu achei isso tão bonito para este grupo esta manhã, o que vocês de fato fizeram. Agora, e é uma conjunção, pelo que entendo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o que todos queremos fazer, é não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos-nos pela renovação do nosso entendimento para fazer a agradável e perfeita vontade de Deus. Agora que fomos salvos, como somos, e fomos cheios do Espírito Santo, como fomos, agora queremos que o sentimento que houve em Cristo haja em nós, para que possamos nos transformar das coisas naturais da vida e ser trazidos para fazer a perfeita vontade de Deus por transformação do Espírito de Deus por Sua palavra. Agora, meu tema é o poder de transformação. Acho que vou deixar minha Bíblia aqui. Agora, costumava ser, anos atrás, quando eu era jovem como estes homens, que eu não tinha de anotar minhas escrituras e coisas tais quando estava estudando. Porém, agora, uma vez que estou ficando velho, ora, eu levo um livrinho comigo. E quando recebo algo, ora, eu o anoto, tenho de colocá-lo na escritura. E costumava ser que eu simplesmente tinha essa linha de escrituras bem aqui na mente,
Eu simplesmente vinha descendo. Porém, estimados amigos, eu não sou jovem como todos vocês esta manhã. Porém, estou velho e tenho passado por muitas batalhas difíceis, vejam. E o passar por essas difíceis batalhas o traz até onde você está esta manhã. Estão vendo? Deste modo, tenho certeza que vocês entendem isso. Deus me fez passar por isso para que minha vida pudesse abrir um caminho para dizer, isto é isto. Vejam. Então, todos vocês seguem por este caminho. Porém, antes de mim, houve alguém que abriu o caminho para eu ir. Estão vendo? E nós abrimos o caminho uns para os outros. E como vem, algumas vezes, um velho veterano ficando velho e suas marcas todas sobre ele, e como Paulo certa vez disse, trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Estão vendo? Enquanto Timóteo contemplava aquelas marcas, eu imagino com reverência, conforme ele mencionava ao jovem Timóteo. Agora, transformar. Eu trabalhava para a companhia de serviço público onde tínhamos transformadores para transformar. Agora, a palavra significa em si mesma algo como transformar. Significa algo que foi mudado de uma coisa para outra. E como eu queria falar pelos próximos 45 minutos ou uma hora sobre transformar, eu gostaria de usar este texto. E eu posso vir a dizer algumas coisas aqui que pareçam muito estranhas. E como o irmão Leo tinha acabado de dizer, tome isso e somente o estude um pouquinho. Vejam, somente pensemos nisto por alguns momentos. Ser transformado é ser mudado e feito algo diferente. Como um girino transforma-se de girino em sapo. Veja, em dado momento ele parecia um bagre. Ele nadava para lá e para cá, ele tinha uma cabeça e sua cauda. E em tudo parecia exatamente um bagre. Então, após algum tempo, ele começa a perder, ele perde a cauda. E ele se transforma de uma espécie em outra. Eu acho que é isso que Paulo deve ter tido em mente quando disse transformai-vos pela renovação. Vejamos, deixe-me citar isso corretamente. E não vos conformeis. Você sabe o que é conformar-se. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação do vosso entendimento. As coisas que você um dia pensou serem preciosas, deixar isso e transformar-se em alguma outra coisa do que você certa vez era, ao que você é agora. Está vendo? Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o que todos queremos saber, como fazer. Está vendo? Nós estamos aqui, nós o amamos, Ele nos salvou, agora queremos saber o que fazer. E estamos tentando dar um pequeno passo esta manhã para nos elevarmos um pouquinho mais. Algumas vezes temos de tocar em coisas que você somente espere por alguns, até que vejamos o que vem a ser isto. Agora, em Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós compreendemos que a água, e a Bíblia diz, no princípio lá atrás, que o mundo era sem forma e estava vazio. Não havia nada além de uma escuridão e caos. E em que horrível condição deve ter estado, nada senão a profunda escuridão mais além, sem luz, sem nada, e o bater da água. E essa estrela errante girava nas órbitas por lá, em algum lugar. Deve ter sido uma terrível massa de algo perdido. Como estava, não podia encontrar seu caminho. E é isso que nos tornamos ao tornarmos-nos estrelas errantes, longe de Deus, simplesmente sem esperança, sem Deus, somente batendo para lá e para cá nas trevas, não sabendo para onde estamos indo. E Deus tomou esse grande caos de trevas e o transformou em um jardim do Éden, veja, por meio de sua palavra. É assim que somos transformados pela palavra de Deus. Quando Deus disse, haja luz, e essa massa de criação ali se aproximou do Sol e começou a girar em torno do Sol, e se tornou um jardim do Éden porque obedeceu à palavra de Deus. Ela fez a perfeita vontade de Deus porque foi transformado do caos em um jardim do Éden pela palavra de Deus. Agora, é para isto que estamos aqui. Essa é a minha mensagem, tem sido o tempo todo. É a palavra de Deus.
Precisamos nos firmar nisso, independente das outras coisas que aconteçam. Sempre fique com essa palavra. Sempre examine seus motivos e objetivos, se estão conforme a palavra de Deus. Se não estão, deixe isso de lado, está vendo? Mas se está com a palavra de Deus, e se alinha com a palavra de Deus, então isso, fique firme nisso. Agora, Deus, algumas vezes, do mesmo modo que seu pequeno grupo aqui, esta manhã, Ele não permite que aconteça da noite para o dia. Ele deixa Deus... Nós é que somos os apressados. Deus nunca está com pressa. Ele simplesmente diz e acontecerá. Porque quando ele diz alguma coisa tende a acontecer, simplesmente vai acontecer. Ele deixa que aconteça em seu devido tempo. Ele deixa os filhos hebreus, aqueles famosos personagens da Escritura, que estavam defendendo que a palavra de Deus era verdadeira. Eles disseram, nosso Deus é que nos pode livrar desse forno de fogo ardente. Contudo, veja, não nos prostraremos perante a imagem, porque isto é contra a palavra. Veja, todavia, se ele nos matar, ele nos ressuscitará. Veja, e ele permitiu que caminhassem até a beira desse grande forno e caíssem nele, antes que parecesse até mesmo ter prestado alguma atenção, como se nem mesmo os estivesse observando. No entanto, ele está sempre observando. Ele está sempre velando por isso. Agora Deus disse, haja luz. E levou 6.000 anos para este Éden vir à existência. E somos ensinados na Escritura, porque um dia sobre a terra é nosso como 1.000 anos com Deus. 1.000 anos sobre a terra são um dia com Deus. Assim, levou 6.000 anos para fazer esta terra e para trazê-la a um Éden. Porém, veja, foi Deus, o grande mestre de toda a inteligência, e ele tinha em sua mente o que queria fazer. Do mesmo modo como quando o homem que construiu esse trailer, quando vocês, irmãos, aqui que projetaram este parque, como iriam fazê-lo, estava na mente de vocês, vocês continuaram trabalhando até concretizar aquela visão. Foi assim que Deus fez a respeito do mundo. Ele trabalhou, estava em sua mente. E se você notar, veio por evolução, como se ele estivesse aprendendo mais o tempo todo, fazendo algo maior e maior. Porém, veja, ele estava acima de tudo isto e apenas deixou que evoluísse até isso. Veja, tudo que ele começou a trazer sobre a Terra, desde a vida botânica e peixe e assim por diante, progrediu até os pássaros e os animais. E então algo à sua própria imagem, um homem, e parou aí, veja, porque foi até a sua perfeição do que ele queria. E é assim que se começa, como esse trem. Poderia se instalar a estrutura e você diz, o que está fazendo? Como vocês, quando todos vocês removeram as primeiras pedras deste canto aqui. O que estão fazendo? Vejam, não parecia que ia ser como é agora. Parece um pequeno Éden, porque estava na mente de vocês o que fazer e vocês somente continuaram desenvolvendo. Agora, nós queremos ser transformados nós próprios pela renovação do nosso entendimento. Veja, não o que temos nesta terra, o que vamos esperar nesta terra, mas ao que estamos nos aproximando no mundo que está por vir, transformados pela renovação do nosso entendimento. Agora, 6.000 anos, Deus levou para fazê-lo. E nós vemos em Gênesis 1. Porém, agora nós vemos que nisto Deus tinha um objetivo que ele queria atingir. E assim muitas pessoas, ao ensinar acerca de Gênesis aqui, no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, especialmente, parece que Deus se repete. Ele diz, ele foi em frente e disse todas estas coisas que fez. Como ele, haja luz, e haja isto, e que apareça. E não havia nenhuma coisa ainda. Não havia nada. Não havia luz alguma. Aquele velho mundo ainda estava vagueando lá fora, naquela escuridão, coberto de água. Mas veja, ele tinha falado sua palavra, e então isso foi quando ele estava falando. Agora notamos aqui em Gênesis 1 que ele disse, e ele formou o homem à sua própria imagem, à sua própria semelhança, a imagem de Deus o fez, ele fez, macho e fêmea. Veja, ele estava fazendo o homem, ele somente falou a palavra. Então verificamos, depois que seus muitos dias tinham passado, talvez centenas e centenas de anos, ainda não havia homem para lavrar o solo. Ninguém para lavrar o solo, de modo que então Deus formou o homem do pó da terra. Veja, ele tinha falado a palavra, e então a palavra teve de acontecer. Agora, quando ele disse, haja luz, talvez tenha havido centenas de anos, talvez 800 anos, antes que houvesse luz. Mas aconteceu porque Deus disse assim.
E Deus terá uma igreja, não importa por quantas idades de trevas passemos e o que mais seja. Ele terá uma igreja sem mancha nem ruga, quer sejamos parte disso ou não, porque Ele já disse que ia suceder. Estará ali. E Ele ordenou para transformar isto na vida das plantas, em toda a vida que Ele produziu. Ele disse estas palavras como: haja uma palmeira, e haja um carvalho, haja um pinheiro. Veja no deserto onde vivemos aqui em Tucson. Ali há cacto saltador, todos os tipos de cactos. Apenas a 30 minutos dali está pinheiro de Sherman, em cima da montanha. Agora, este cacto não crescerá ali em cima, e tampouco este pinheiro de Sherman crescerá aqui embaixo. Agora, onde estava a inteligência que plantou a semente? Veja, elas tiveram de vir de algum lugar. Foi a palavra de Deus: haja e ouve. Agora verificamos tudo isto depois que Ele o tinha feito, transformando-o em sua espécie e sua vida, e foi tudo introduzido pela palavra de Deus, o Criador. Tudo isto, nós verificamos que tudo isto culminou em um quartel-general chamado Jardim do Éden. E Deus colocou seu filho e a noiva de seu filho sobre tudo isto. Está vendo? Esta grande criação, veja, Ele tinha uma razão para isso. Ele fez tudo tão bonito. Ele fez as flores e a vida e os pássaros. Não havia morte, nem pecado, nem tristeza, nem enfermidade. E então toda esta grande coisa culminou em um grande quartel-general, o qual foi o Jardim do Éden. E ali Ele colocou seu filho Adão e a noiva de Adão, esposa. Agora você poderia dizer, era sua esposa. Potencialmente era sua esposa, mas ele nunca tinha, na realidade, ainda não havia chegado a ser sua esposa. Como na Escritura, nós verificamos onde disse: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Está vendo? Agora tornou-se sua esposa quando ele fez a promessa de se casar com ela, ou de que a teria. Porém, ainda assim não era sua esposa ainda, porque ele nunca a tinha conhecido como esposa. Portanto, foi assim aqui a razão porque eu disse: o Filho de Deus e sua noiva. Adão nunca tinha conhecido sua esposa como esposa, mas ainda assim era sua esposa potencialmente, do mesmo modo que a igreja agora é Cristo. Agora, então, tudo podia descansar, porque todas as boas sementes da palavra de Deus que ele tinha falado tinham produzido conforme sua espécie. A terra apareceu, houve luz. Houve luz quando ele permitiu que o sol brilhasse. Agora, por que ele fez o sol brilhar? Ele tinha em sua mente, veja, que se o sol não brilhasse, as flores não cresceriam, que ele falou para que existissem. Ele faz tudo para cumprir seu objetivo, seja qual for. Como uma árvore, ela dá certa abelota, ou dá maçã. Ele faz o fruto do jardim e assim por diante. É tudo por sua deliberação. E tudo tinha de acontecer, e ele o tinha falado. Agora, a única coisa que ele tinha de fazer, após tê-lo falado, falando-o, melhor dizendo, ele podia ir descansar porque ele o tinha falado, e tudo tinha de acontecer porque ele o tinha falado. Não sei por quanto teria de passar antes de acontecer, por quantas rejeições e o que mais seja. Porém, tinha de acontecer porque ele disse que ia acontecer. Ele o tinha falado. É a mesma coisa acerca de ter uma igreja aqui na terra nos últimos dias. Ele terá uma noiva. Mesmo destas pedras, ele pode suscitar filhos a Abraão. Se nós não o seguirmos, ele conseguirá alguém que o seguirá. Está vendo? Ele a terá porque ele já falou isto. O que quer que ele diga, tem de ser dessa maneira. Não pode mudar. Tem de sair dessa maneira porque ele disse que sairia. E toda essa grande coisa que ele sabia que aconteceria depois que ele a tinha falado, ele pôde descansar. Tudo sob controle. Sua semente era sua palavra e sua palavra é uma semente. Jesus disse que era. E tudo estaria bem porque ele tinha dito para produzir conforme sua espécie, transformando somente conforme sua espécie. Veja, sua palavra tinha de ser conforme sua espécie. Se ele disse uma palmeira, ele não quis dizer uma palmeira e um carvalho misturados. Ele quis dizer uma palmeira aqui e um carvalho aqui, tudo posicionalmente em seu lugar. Oh, se pudéssemos somente aprender isso. De que parte da palavra somos? Nós devemos tomar nosso lugar, qualquer que seja. Eu me lembro de uma irmãzinha aqui na cadeira de rodas, certa vez. Quantas orações sinceras foram feitas sobre isso? Então nós não compreendemos de modo que somente encomendamos isto a Deus. E ela é uma flor aqui entre vocês, com sua amabilidade e tudo mais.
Ao ver que podemos nos levantar e caminhar, como ela desejaria fazer isso, mas ainda assim ela é amável exatamente da maneira como está sentada. Eu sempre me sinto inspirado ao observar a pequena dama, vejam, porque ela... Todos cremos em cura. Temos visto Deus operar milagres muito além disso, vejam. E ela sabe disso também, vejam. Mas ela está disposta a tomar o seu lugar. Veja o que quer que seja, isso é o que queremos. E eu creio que foi Davi que disse, preferiria ser um capacho na casa do Senhor, a habitar nas tendas com o ímpio. Veja, não importa o que seja, tomar o seu lugar. Algumas vezes você tem de se separar de tudo que lhe é precioso na terra, para tomar sua posição, a qual Deus o tem chamado. Tenho certeza de que você consegue ler entre as linhas o que eu estou dizendo, está vendo? Algumas vezes as pessoas mais queridas na terra, você tem de se despedir delas, somente tome sua posição em Cristo, onde Deus o chamou. Está vendo? Porém, o que Deus está fazendo, transformando-o do que você era. Talvez uma filha ou um filho, ou o que seja, de uma amável família, algumas vezes, Ele o coloca em algum outro lugar. Porque é a sua maneira de fazê-lo, veja, pela renovação do seu entendimento para obedecer à palavra de Deus, independente de qual seja o custo. Está vendo? Estas coisas não vêm, não chamou, nossa redenção não foi uma coisa barata. Foi o Filho de Deus que teve de morrer por nós, está vendo? Não é, coisas de valor custam um alto preço. Trazer esta mensagem não foi fácil, está vendo? Não é. Eu tive de deixar tudo o que me era precioso, até mesmo o meu próprio povo, todos. Porém, você vê que o valor disto é, veja, é fazer a vontade de Deus. E para fazer isso, sabendo que há algo em mim, quando costumavam dizer, bem, eles iam pôr-me para fora, pensavam que eu tinha perdido a mente. Batizando em nome de Jesus Cristo, contrário à igreja, e todas estas coisas, diziam, ele está louco. Porém, veja, não importa o que diziam, há algo que tem de ser feito. E Deus simplesmente toma uma pessoa, coloca-a em sua mão e diz, faz isto. E você faz. Que preço deve ter custado o apóstolo São Paulo, instruído sob Gamaliel, o maior professor do dia? E vieram exatamente a coisa que ele considerava heresia. As coisas que ele pensava ser as piores que podiam ter acontecido à igreja. Ele justamente se aproxima e se torna um participante disto. Uma coisa estranha. E como Deus opera de maneiras maravilhosas, de estranhas, esquisitas maneiras, para realizar suas maravilhas. Quando Deus falou, ele sabia que sua palavra era uma semente. E ela produziria conforme sua espécie. Agora, ela foi ordenada a produzir somente conforme sua espécie, e ela sempre fará isso se o homem não interferir nela. E assim deveria a Igreja de Deus e tudo mais produzir conforme a espécie que foi no princípio, se os teólogos não tivessem interferido nessa palavra, tentando colocá-la em algum outro lugar ou alguma outra coisa. Deus a falou. E não importa o quanto possam, tentem contaminá-la, interferir nela e coisas tais, ela produzirá conforme sua espécie. Não há simplesmente nada que a possa parar. Espero não dar a impressão de que estou gritando com vocês. Está muito alto. E vejamos agora, encontramos tudo em ordem. Deus falou e disse, haja um Éden, haja belas flores, haja meu filho, a minha própria imagem. Encontre-se ali no jardim do Éden e que sua noiva se encontre a seu lado. Oh, quão formoso que foi isso! E o pai, ele era pai, veja, de modo que ali vieram surgindo seus próprios filhos. E ele fez um paraíso para eles. Deus ama fazer coisas para seus filhos. Não se recordam como vocês, mães, e não importa de que modo, se tivessem de racionar a mesa, se Júnior necessitasse de um bom par de sapatos que desejasse, vocês o fariam, vejam. O que quer que fosse para fazer algo por seus filhos. Pai, como você trabalhava com um pouco mais de esforço para comprar algo para os filhos, está vendo? Bem, isso somente mostra que nós estamos bem aqui embaixo, Pai. Ele é o Pai em mais alto grau, veja, e quanto mais. Não admira que o apóstolo Paulo tenha dito o que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e não subiu ao coração do homem. É o que Deus armazenou para os que o amam. Nós simplesmente não conseguimos imaginar e nossa mente não está qualificada a pensar na correta direção do que Deus tem armazenado em nós que o amamos. Veja, eu posso imaginar o que será, eu posso pensar o que será, porém minha mente não é capaz de pensar quão grande é. Está além disso. Poderia você imaginar o que o céu será quando todos estivermos lá, jovens e sem pecado, e não... que formoso lugar. Porém, veja, está além disso.
Veja, nem mesmo pode subir ao coração do homem o que Deus entesourou para eles. Ele o falou, e será assim. Agora, depois de todo este formoso esquema que ele tinha ali, de sua... Eu não quero dizer isto nessa palavra, esquema, porém, de certo modo, como não chamam as mães antes do advento da criança, não chamam isto de enxoval? Elas aprontam todas as botinhas e tudo mais, vocês sabem, somente para a chegada desta porçãozinha de amor que Deus está enviando, providenciando isso. Foi isso que Deus fez para Adão e Eva. Ele criou este jardim do Éden. Ele o tinha falado. Estava em sua mente. E quando ele o diz, então tem de acontecer. Tenha isso em mente agora. O que ele diz tem de acontecer. Veja, ele não pode, nada pode impedi-lo. Nada pode impedir que aconteça. Não há nada que possa impedir que aconteça. Deus disse assim e isso encerra o assunto. Deus disse, vai acontecer. Agora ele tinha tudo isso em mente. E ele disse, haja. Agora isso é Gênesis 1. Veja, haja isto, haja aquilo, haja. Ele estava semeando. Que isso esteja aqui, que isso esteja aqui, que isso esteja aqui. E ele sabia que seria dessa maneira, porque não pode mudar. Agora, isso nos dá fé, então. E o que ele disse aqui acontecerá. Deste modo, permitamos que essa semente caia em nosso coração, para que possamos ser o campo disso, veja, em nosso coração. E desempenhemos este lugar em que ele nos colocou nos últimos dias. Veja, permite que a semente caia em nosso coração, Senhor. Permite que tua palavra caia em meu coração. Que não haja nenhuma incredulidade. Como Abraão, quando era um homem velho, parecia impossível. Como farão isso? Como ele será dessa maneira? Ele nunca levou isso em consideração. Ele somente recebeu a palavra de Deus e seguiu crendo nisso. E Deus o fez acontecer. Agora, Deus tinha dito todas estas coisas de modo que ele sabia que aconteceria. E aconteceu. Ele produziu conforme sua espécie. Agora, que ele tinha transformado, então, todas as sementes nas criaturas vivas e na criação que devia ser, isso surgiu exatamente como ele disse que surgiria. Ele disse que exista. Talvez centenas e centenas de anos tenham passado, porém aqui o encontramos, um bonito Éden, e os grandes pássaros voando. Aqueles pássaros não tinham de morrer, e o lobo e o cordeiro estavam se alimentando juntos, e o leão, o leopardo e o boi, e não havia matança, nem morte, nem tristeza. E ali estavam Adão e Eva, caminhando no jardim do Éden, cada semente produzindo, não poderia ser nenhuma outra coisa. Não podia fazer nenhuma outra coisa, porque Deus disse que seja dessa maneira. Tinha de ser dessa maneira. Oh, como eu gostaria de parar aqui só por um minuto para dizer, veja, esse é o lugar com que estamos nos defrontando ainda, o completamento dessa palavra. Agora Deus disse, haja, e aqui surge isto, primeiro, perfeitamente, exatamente. Agora, esta árvore somente pode produzir essa árvore. Esta árvore somente pode produzir esta árvore. E Adão, um filho de Deus, somente pode produzir um filho de Deus. Veja, entende o que quero dizer? É cada coisa conforme sua espécie. Desse modo, Deus podia dizer, bem, vou apenas descansar agora. E você notou que foram pouquíssimas as palavras que Deus falou verdadeiramente desde aquela época? Ele encomendou isto depois da queda aos seus profetas. E eles produzem a palavra agora. Veja, Deus descansou, ele não tinha mais nada que fazer. Eles apenas vão ao seu quartel-general e batem a porta, dizem, Pai, que é isto? E ele envia a palavra por meio deles. Veja, ele tem um sistema e a maneira de fazer essas coisas. Que isso esteja exatamente, e é assim que foi tudo, destas sementes produzindo conforme sua espécie. Agora, quando tudo parecia tão bonito e tudo acontecendo exatamente da forma que Deus tinha dito, ora, eis aquele enganador sujo e repugnante. Agora, é acerca disso que eu estou tentando advertir todos vocês aqui. Quando você vir a semente de Deus começando a se desenvolver, a crescer, esteja atento a esse sujeito entrando simplesmente tão astuto como possa ser. Cita as Escrituras para ninguém botar defeito. Veja, observe-o, porque ele é um enganador. Vou chamar isto, ao invés de um conformador sendo conformado, ele é um deformador, deformando as coisas que foram conformadas. Ele é um deformador, e ele, um deformador ou um pervertedor ou um corruptor da semente original e do programa original. Agora vejam aqui, como em nosso grupo aqui esta manhã, vocês têm um programa, vocês têm uma visão. Agora fiquem atentos a esse corruptor. Oh, ele será tão dissimulado e astuto quanto possa ser. Vejam, contudo, retenham sua visão,
Que coisa. Veja, continue apegando-se a isso. Agora, também verificamos que, quando ele entrou, ele deformou essa semente. E ele corrompeu essa semente ao entrar no campo de cultivo, o qual era Eva, e corrompendo essa semente com uma semente corruptível, antes que isto pudesse chegar ali, para corromper esse bonito jardim do Éden. Onde o céu, a única coisa que isso é apenas a restauração. Pois sabemos agora que nós estamos no caminho de regresso a esse princípio original da criação de Deus, que volta ao jardim do Éden, esposo e esposa, sem nenhum pecado ou qualquer coisa para viver eternamente. Porém, agora ele quer transformar nosso entendimento pela renovação, ou ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Agora Satanás entra e introduz uma deformação na palavra, fazendo-a dizer algo que não diz. Agora, isso é o que ele fez no princípio. Agora note, isto vai soar muito estranho esta manhã para as pessoas. Senão espero e baseio bastante pensamento aqui antes que chegue ao meu pensamento corriqueiro que queria transmitir-lhes. É isto que o deformador entrou, e como Deus levou 6.000 anos com a palavra original para produzir cada palavra conforme sua espécie, e tudo o que ele fez seria a própria palavra de Deus, produzindo conforme sua espécie. Agora o deformador levou 6.000 anos para deformar essa palavra de Deus. E o que ele fez? Ele se transferiu a um novo tipo de Éden, o Éden de Satanás. É aí que estamos vivendo hoje. Como ele fez isso? Como isso pôde acontecer? Agora, a parte impressionante é como ele o fez. E é aí onde devemos, para o que estou aqui, colocar isto diante de vocês, de modo que possam estudá-lo agora, e com os irmãos aqui, e assim por diante, nas semanas por vir, para que possam ver como Satanás fez isto. E observem quão sagaz ele é, e quão matreiro ele é. Agora, ele deformou estas sementes. Agora, ele não pôde destruí-las. Ele somente as deformou. Agora, compreendemos que pecado é justiça pervertida. É somente uma mentira. É a verdade deturpada. Veja, qualquer coisa, um adultério, é um ato correto que Deus ordenou, somente tomado da maneira errada. Veja, qualquer coisa. E a morte é a perversão da vida. A morte somente deforma a vida. Agora, ele teve 6.000 anos para fazê-lo com seu spray venenoso. E como ele o fez? Agora, esta é a parte impressionante. E ouça com atenção agora. Ele o fez por meio da civilização. Agora, isso parece estranho, porém é o que é. Vou fazer uma declaração aqui que irá deixá-los conjeturando, talvez, por alguns minutos. Espero que não. Mas você se deu conta disto? Agora, não estou tentando encorajar a ignorância, porém, sabia você que a civilização, a ciência, a instrução e as coisas que tanto estimamos hoje são o próprio instrumento de Satanás, até mesmo a civilização? A civilização nunca veio por Deus. Civilização vem por Satanás. Agora, provarei isso a vocês pela palavra, somente em alguns minutos. A civilização não é de Deus, porque deixem-me mostrar-lhes, nesta civilização, quanto mais civilizados nos tornamos à medida que trabalhamos por meio da ciência, estamos sempre nos matando a nós mesmos. Estão vendo? E esta civilização chegou ao seu apogeu agora, e temos morte nesta civilização. Temos pecado nesta civilização. Temos enfermidades nesta civilização. Isso não pode ser de Deus. Desse modo, Deus, em seu próprio grande reino que está por vir, teremos uma civilização, mas não será nada parecida com esta. Não será pela ciência, será uma civilização de fé, pela palavra. Está vendo? Esta civilização científica que temos é exatamente a armadilha de Satanás, e é com isso que ele tem matado as pessoas. É com isso que ele nos está matando diariamente. Assim é, enquanto comemos diariamente, ao invés de vivermos, nós morremos. De tal modo perverteram tudo, a ponto de tomar somente um pouco disto e misturar com isto, e hibridar isto e aquilo, até que está morrendo. É uma raça moribunda, e não importa o que tente fazer, você morre. Vocês viram aquela foto ontem à noite daqueles africanos? Vocês sabem que eles nunca tiveram penicilina. Aquelas pessoas vivem mais que nós. Elas nem mesmo sabem que os germes não as incomodam. Vejam, ora, um germe levantaria as mãos e se renderia frente a eles, estão vendo? Porque eles não. Por quê?
Eles não foram todos... Vejam, tomaremos a ciência para explicar como penicilina ou algo assim que introduz em nós para tirar esta doença, e ela danifica alguma outra coisa e prepara o campo de cultivo para alguma outra coisa. Estão vendo? Agora, ele não faz isso. Estão vendo? Agora, muitos de vocês vêm de fazendas, qualquer um sabe que uma planta boa e saudável nunca precisa ser pulverizada. Ela tem um repelente em si mesma de vida, e um germe nem mesmo se alojará nela em uma planta verdadeiramente saudável. É esta planta de estufa, é esta planta híbrida que você tem de mimar. Por exemplo, alguns de vocês aqui são daqui do oeste. Olhem lá atrás no tempo da antiga vaca de chifre longo. Hoje vocês dizem que tem uma carne melhor com sua Hereford. Vocês têm? Vocês não têm. Aquela antiga vaca de chifre longo, não tomando o partido da antiquada, mas ela invernava aqui como um selvo. Oh, ela era magricela e tudo mais, mas era 2 vezes. Esta vaca Hereford empurra-se feno debaixo dela quando se tira sua foto até a sua barriga, quase, para mostrar sua carne até o jarrete. E o que é isto? Se você a soltasse aqui fora, ela morreria. Ela não conseguiria invernar se tivesse de fazê-lo. Você tem de alimentá-la e tudo mais, cuidar dela, mimá-la para lá e para cá. Ela é híbrida, está vendo? Porém, um antigo gado de chifre longo, verdadeiro e genuíno, simplesmente solte. Assim é hoje com nossos cristãos. Temos tantos que temos de bajular, de suplicar-lhes, dar-lhes cargos, fazer deles diáconos na igreja, dar-lhes palmadinhas no ombro e colocá-los em alguma condição de destaque na igreja. Ó, se não se faz, ora, ele não vem. Se não se deixa este fazer isto e este fazer aquilo. Isto é mimar. Poderia você imaginar cristãos genuínos sendo isso assim? Eles eram resistentes, eles eram robustos. Poderia você imaginar São Paulo sendo esse tipo de cristão? Poderia você imaginar São Pedro sendo agora, se não me tornarem superintendente geral, bem, não sei, talvez me una a tal e tal. Eles eram homens resistentes, eles eram homens de fé, eles viviam com Deus, eles caminhavam com Deus. Eles eram homens de poucas palavras, eles serviam a Deus dia e noite constantemente. Não se tinha de pulverizá-los e mimá-los e oferecer-lhes isto, aquilo ou aquilo mais. Eles eram homens rudes. Eles eram sementes genuínas, não híbridas em denominações. Se vocês metodistas não me tratarem direito, irei aos batistas. Se os batistas não me tratarem direito, irei aos pentecostais. Se eles não me tratarem direito, retornarei aos católicos, ou o que mais seja. Veja, eles são híbridos, tem de mantê-los pulverizados. Sim, doutor, reverendo, irmão, fulano de tal. Isso não é cristianismo. O cristianismo não busca títulos, não busca favores. Ele somente conhece a Deus. É a semente original. Ele ama a Deus e ama um ao outro. Não há pulverização neles e mimando-os e dando-lhes palmadinhas aqui e ali, dizendo, sim, bem, esta irmã, bem, eu acho que está bem para ela ter cabelo curto, e esta aqui não. E não há tal coisa como essa, e deixá-los passar impunes com isso. É resistente, é o Evangelho, deposite-o ali, deixe que caia onde quiser. Os cristãos amam isto. Devo eu ser levado ao lar, ao céu, numa vida fácil e confortável, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio e velejaram por mares ensanguentados? Devo eu receber palmadinhas nas costas e isto, aquilo e aquilo mais e ser mimado? Espero ter meu lar mais além com os robustos. Não espero de modo algum chegar lá sem cicatrizes de troféu. Se devo lutar, se devo reinar, aumenta a minha coragem, Senhor. Veja, deixe-me tomar posição como cristão, não para ser uma planta híbrida, ter de ser mimado e acariciado e trazido para dentro de algo. Você não é trazido para dentro de qualquer maneira. Cristianismo, você nasce nele. Você se torna uma nova criatura. Você é uma semente de Deus que penetra na terra. Agora verificamos que ele pulverizou este spray venenoso, e esse spray foi o spray do entendimento moderno, instrução, ciência e civilização, as próprias coisas que tanto estimamos. Você já parou para pensar que nosso grande inimigo na vida natural hoje entre as nações é o comunismo? Qual é o Deus do comunismo? Civilização, instrução, ciência. Isso mesmo, não é? É nisso que vivem e prosperam, é ciência, científico, ciências. Um Deus de ciência. Agora, se você somente é com o spray venenoso desta civilização moderna, ciência é instrução.
Agora, permitam-me provar-lhes que instrução e civilização vêm do diabo. Agora viremos aqui e vejamos, se quiserem, em Gênesis, capítulo 4. Muito bem, agora comecemos com o versículo 16 de Gênesis 4. 14 aqui, ou Gênesis 4, desculpem-me. Agora, notem Satanás. Vocês que seguem estas fitas com o nosso irmão aqui, agora vocês me têm ouvido pregar sobre a semente da serpente. Isso não pode ser negado. Isso foi aberto em um daqueles 7 selos. Estava oculto. Agora, se crianças nasceram sob esse tipo, veja, sob esse tipo de ensino, isso é o que seus pais eram, elas têm a natureza de seus pais, suas denominações e coisas tais. Elas têm de crer nisso. Veja, elas creem nisso porque nasceram sob esse pai. Porém, hoje, nós não nascemos sob esse pai. Nosso pai é a palavra. E a palavra, bem, dizem, eu nasci sob Deus também, para aquela era. Porém, esta é a era culminante. Esta é a era além daquelas denominações. Tinha de vir, tem de vir. Deus assim ordenou que tem de vir. Aqueles 7 selos tinham de ser abertos. Isto devia ser feito nesta era de Laodiceia. E eu penso, sem qualquer sombra de dúvida, não para que nos vangloriemos, não temos nenhuma vanglória, somente em Jesus Cristo, nenhum de nós. Nós somente nos vangloriamos em Jesus Cristo. Mas estamos gratos pelo privilégio de saber, além de qualquer sombra de dúvida, que Deus nos escolheu nestes últimos dias e o provou pelos sinais no céu e na terra. E cada um deles retornando diretamente à palavra, para provar que é assim. Esta era em que estamos vivendo, a mensagem e como ela é. Não somos uma seita, não somos um bando de fanáticos. Somos servos de Deus que foram chamados pelo Espírito Santo. Chamarão vocês de todos os tipos e nomes, porém não significa que seja assim. Agora lembrem-se, o filho de Satanás foi Caim. Agora acho que todos já estudaram todas as fitas, porque eu vejo suas bibliotecas aqui, delas. Agora lembrem-se de que Eva ficou grávida de Satanás. E no mesmo dia, temos um caso disto em Tucson agora, em que uma mulher, se ela coabitou com 2 homens, ela pode ter 2 tipos diferentes de criança. Sabemos disso. Eu soube disto no cruzamento de cães e coisas, e assim por diante, se for logo. Desse modo, Satanás, aquela manhã talvez, encontrou esse maligno, o qual era a serpente, não um réptil, mas uma alimária, a mais astuta, sagaz, inteligente de todas as alimárias, logo abaixo do homem. E o homem é uma alimária ele próprio, e nós somos mamíferos, animais de sangue quente. E Satanás era o próximo elo aqui. Esta serpente era a coisa mais próxima do homem, desde um chimpanzé, encontra-se entre o homem e o chimpanzé. Agora a ciência está procurando esse elo perdido, e foi de tal modo escondido ao desmantelá-lo, e nem mesmo um osso dela se parece com o do homem, veja, tornando-o a um réptil. Agora verificamos que este sujeito encontrou Eva no jardim do Éden, esta jovem que não conhecia pecado, não conhecia o que era a sua nudez. E ele conhecia. Ele era inteligente, astuto, sábio. E ele lhe disse, a semente, o fruto, é agradável e é desejável. E foi quando ele coabitou com ela aquela manhã. E então, veja, à tarde, ela persuadiu Adão a fazer a mesma coisa, dizendo-lhe o que era. E então Adão, deliberadamente, sabendo que não devia tê-lo feito, saiu com sua esposa e cometeu aquele ato, o que, finalmente, ele teria chegado a isto de qualquer maneira. Porém, vejam, tinha de ser dessa maneira a sabedoria de Deus, porque isso expõe seu atributo de ser Salvador, Pai, Curador. Vocês me ouviram pregar sobre isso, vejam. Agora, se isso não tivesse sido feito, ele os deixou ali com livre arbítrio para deixá-los agir. Ele não podia forçá-los a fazer aquilo. É ainda assim ser justo. Porém, ele pôde colocá-los em igualdade consigo, e com livre arbítrio, e então deixá-los fazê-lo, eles próprios, e ele sabia que iriam fazê-lo. E então, veja, quando Adão coabitou, ela deu à luz gêmeos, e um deles era de Satanás, e um deles era de Adão, o qual era de Deus, Caim e Abel. E isso acontece. Temos um caso ali em Tucson agora. A mulher branca coabitou com seu esposo uma manhã e à tarde coabitou com um negro.
E um dos bebezinhos, nasceram 2 garotinhos. Um deles era um garotinho negro e de cabelo crespo e o outro era um garoto loiro, muito bonito. E pense agora, ela estava tentando obrigar o pai branco a cuidar das 2 crianças. E ele disse, vou cuidar do meu, mas não deste. Deixe que o negro cuide de seu próprio filho. Deste modo, veja, é verdade. Há sempre gêmeos. E essa é a razão. Não se esqueça disto, pequeno rebanho. A igreja nos últimos dias vai ser gêmeos, tão parecido que enganará os escolhidos. Mateus 24, 24. Veja, a igreja é um movimento pentecostal. É tão parecido com a coisa verdadeira que enganaria os próprios escolhidos se fosse possível. E um pouco mais adiante, se tiver oportunidade, eu quero explicar como essa eleição vem. Veja, vai enganá-los porque é quase a mesma coisa. Veja, somente 2 pais, isso é tudo. Mesma mãe, mesma igreja, mesmo movimento, mesma coisa. O campo de cultivo é o mesmo onde a palavra cai, porém um deles, como aqui, é pervertido. Você entende? Diga amém se você entendeu. Veja, um deles é uma perversão, porque é o pai errado, o que eu provarei algum dia, se Deus me permitir, que denominação é a marca da besta. Veja, é o pai errado. Ele está incitando o povo a uma organização ao invés de a palavra. Veja, é o pai errado. É um movimento de Caim. Quando for para casa desta vez, estarei pregando sobre o tema O Rastro da Serpente, a besta no princípio e a besta no fim, e rastreá-lo através da Bíblia e mostrar como ele culmina. Estão vendo? E todos vocês obtenham isso pelo telefone, vejam, se o Senhor nos permitir fazê-lo. E agora somente observem quão astuto esse sujeito é, como ele é exatamente... Bem, eles são exatamente como Judas e Jesus ali, ambos irmãos em sua tribo, exatamente como Esaú e Jacó, e como o corvo e a pomba, sentados no mesmo poleiro. E tudo é um gêmeo nesta grande guerra em que estamos. O inimigo usa de engano, como ele fez com Eva. Oh, Deus disse? Certamente, mas certamente, está vendo? Veja, tentando arrazoar além do que Deus originalmente disse, morrerás. Ele disse, sim, Deus disse isso, mas certamente, está vendo aquela pulverização por cima disto? Está vendo? Mas o que Deus diz, Deus mantém. Ele não necessita de nenhuma ajuda de Satanás. Ele mantém isso. Deste modo, nunca seja enganado por isso. Agora notamos, então, que isto produziu conforme sua espécie. Agora em Gênesis aqui, nós verificamos depois da pulverização deste veneno do conhecimento. Agora, ciência é conhecimento. E tudo que ouvimos é ciência, 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 ciência. O grande assunto na escola, ciência. Hoje, um melhor automóvel, um melhor isto, um melhor lar, uma melhor casa, um melhor isto, um melhor aquilo. O que estamos fazendo? Morrendo o tempo todo. Criamos um automóvel, paramos de caminhar. Parando de caminhar, ficamos obesos. Bem, não temos mais homens, temos molengas. Isso mesmo. E a mulher, tudo o que ela faz, joga as roupas e então aperta um botão. Aí está. Quando sua mãe costumava caminhar até a nascente e levar água, e cortar lenha, e ferver em um tacho, em algum lugar, e lavar as roupas dessa maneira. E nós somos tão moles, se o fizéssemos isto, nos mataria. Porém, não temos como evitá-lo. Essa é a era em que estamos vivendo. Até mesmo a ciência agora diz que mocinhas estão entrando na menopausa, mulheres jovens entre 20 e 25 anos de idade. Eu os encontro ali mesmo na fila. E homens jovens passam pela meia-idade por volta dos 20 e 25 anos de idade. Minha mãe e minha esposa passou por volta de 35 a 40. Minha mãe passou dos 45 aos 50. Veja como estão degenerando nestes últimos dias. Por que razão? Estamos trabalhando mais por meio da ciência. 150 anos atrás, a única viagem que o homem fazia era a cavalo ou a pé. E agora ele vai a jato, quase por um pensamento. Veja, a ciência fez isto. E isso é do diabo. Agora você diz, é isto mesmo, irmão Branham? Sim, senhor. Tomemos Gênesis agora, 4. E saiu Caim de diante da face do Senhor. Agora observe a primeira coisa que ele fez. Diga-me quando achar que temos o suficiente aqui, porque vou parar nisto em algum lugar. Veja. Saiu Caim de diante da face de Deus. Ali ele cometeu seu equívoco. E ali é onde você cometerá um equívoco. E ali é onde eu cometerei o equívoco. O exato minuto em que saímos de diante da face do Senhor. Foi Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente do Éden. Veja quão religioso era. Foi para a banda do Oriente, banda do Oriente. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque.
E Enoque edificou uma cidade. Veja, civilização. Ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E Enoque nasceu Irade, e Irade tomou para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. E Ada teve a Jabal, e o pai dos que habitavam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, eu creio, Jubal. Este foi o pai, como os que tocam harpas e órgãos. Veja, música, ciência. Veja, introduzindo-se. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de todo ARTIFICE, de cobre e de ferro. Em outras palavras, um tipo de moldagem, unindo. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7 ou 7. Agora note, tão logo saíram de diante da face do Senhor, começaram a edificar cidades, começaram a fazer instrumentos, começaram na ciência, fabricando cobre e ferro e tocando música e coisas tais. Está vendo? Está vendo? Agora, de onde isto veio? Quem saiu? Caim, a semente da serpente. Vocês entenderam isto? Caim saiu. E notem, ele saiu de diante da face do Senhor e começou a trabalhar na ciência. Agora veja onde ele ainda está trabalhando. Veja, ciência, educação, cidades, cultura. Isto é do diabo. Quem começou isto? O diabo. De quem é isto hoje? Do diabo. Bombas atômicas e coisas tais, com que destruir-nos. Nós vivemos nisto, nós temos de viver aqui. Nós somos um ser, nós temos de ficar aqui. Porém, a grande civilização de Deus não terá nada disso nela. Está vendo? E a ciência está tomando as coisas naturais e pervertendo-as para fazerem coisas que não se pretendeu que fizessem. E assim está fazendo a religião científica. Ela toma a palavra de Deus e faz uma organização da igreja a partir dela, ao invés de fazer as coisas que é para fazer. Eles dizem, os dias dos milagres terminaram. A Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não há tal coisa como cura divina. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegarem nas serpentes ou beberem coisas mortíferas. Não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. O quê? Então todas as nações, toda a criatura. Eis que eu estou convosco até a consumação da terra, consumação do mundo, cosmos, a coisa inteira, fim da consumação. Ele está absolutamente aí. E agora veja, eles tomam a ciência e dizem, bem, contanto que nos reunamos e nos unamos à igreja e nos tornemos isto, ou um bom membro assíduo, pagamos nosso... Veja, não está dizendo, não há tal coisa como Deus. Você escutou minha fita sobre os falsos cristos nos últimos dias. Vejam, não o falso Jesus. Satanás sabia melhor que isso, veja. Mas são falsos cristos. Cristo significa o ungido. E eles são verdadeiramente ungidos. Ungidos com o quê? Do Espírito Santo para fazer sinais e maravilhas. E eles os fazem. Mas veja, quando desce agora, nós estamos na última era. Não lá atrás na era pentecostal, estamos aqui na última era. E a primeira era começou com a palavra, a qual era Cristo. E a última era tem de terminar com a palavra, a qual é Cristo. E estas outras coisas, estas cascas e coisas tais, como eu expliquei, são apenas portadores da palavra para servir seu propósito, até que isto chegue à plena estatura, veja, do que o grão original era. Agora o versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor.
Veja como essa semente da serpente se desviou para a ciência, instrução, cidades e música e grandes coisas em instrução e ciência assim por diante. Porém, a semente do justo, o qual era... Veja, Eva não tinha semente. Você sabe disso. A mulher não tem semente. A fêmea. Ela tem um óvulo, mas não semente. Porém, ela deu-lhe uma semente, veja, dada por designação de Deus. Ela recebeu a semente e a grande semente, naturalmente, da mulher, foi essa que Deus deu. Veja, Deus lhe deu uma semente em lugar da que Caim matou, que o inimigo, a morte... A semente da serpente matou a semente de Deus em perversão ali. Veja, Deus deu através da mulher uma semente, que é Cristo, veja, para trazer de volta a semente original. Você está vendo? E assim você vê que a perversão trouxe morte através da educação e inteligência e do que chamamos hoje ciência e religião e assim por diante, trouxe morte. Mas ela deu-lhe uma semente, e então o homem começou a invocar o nome do Senhor e começou a retornar à palavra. Está vendo? E lembre-se, siga essa semente, quando a rastrearmos em algumas semanas sobre esta serpente. Siga! Ela serpenteia direto através da Escritura. Observe, essas duas videiras crescem bem juntas, como você escutou minha mensagem sobre a videira. Elas crescem bem juntas e tão parecidas que isto quase enganaria os próprios escolhidos, se possível, nos últimos dias, quando chegou a cabeça. Ela solta um grão, exatamente como o trigo, porém não é o trigo, veja, não é. É casca ainda. Agora veja a civilização deles, instrução. Acho que tenho mais umas 10 escrituras, veja, anotadas ali, porém acho que não vou falar sobre elas. Mas nós entendemos por meio disto que instrução, ciência e civilização são do diabo. Isso mesmo, não são de Deus, são do diabo. Agora, eu não digo que vocês não deveriam tê-las, não. Certamente que não. Um pouco mais adiante nós provaremos isso, que Deus... Do mesmo modo que vocês, usando roupas, vocês mulheres, nós, homens, não era para nós usarmos roupas no princípio, porém, vejam, sendo que vivemos nesta era, nós temos de usar roupas, vejam. Foi-nos ordenado fazer isso. Nós temos de usá-las, porém no princípio não tínhamos de usar, veja, porque não conhecíamos pecado. Porém agora temos de usar. Agora temos de ter automóveis, agora precisamos ir a lugares e visitar e assim por diante, em automóveis e ciência, e assim por diante. Porém isso não é de Deus, não é de Deus. Instruções, porém eles são, a forma da instrução de Deus, de civilização, de ciência, é em sua condição original, veja. Vai além disto que estamos fazendo. Agora veja, eles tomam certas coisas e juntam certas coisas. E isto produz uma química que destrói. Agora deixe-as em sua correta posição. Elas estão bem, junte-as. Elas estão todas erradas, está vendo? Veja, traz morte. E quando você tenta tomar a palavra de Deus e colocá-la em religião deste mundo, você traz morte para si mesmo. Isso mata o sujeito. Está vendo o que quero dizer? Mata a pessoa. Você diz, bem, agora veja, você crê em Deus? Agora você não tem de crer nisso. Se você, nossa igreja, aí mesmo, esse é o estrondo que mata o sujeito. Você tem de deixar tudo cair para um lado e tomar a palavra somente. Fique exatamente com a palavra. Não saia. Quando Deus disse assim, é exatamente o que isso é. Não importa o que a instrução possa provar. Nos dias de Noé, eles podiam provar que não havia água nos céus lá em cima, porém Deus disse que desceria alguma, e desceu. Isso mesmo. Dizem hoje, não há fogo lá em cima para cair, mas observe-o cair algum dia. Como vamos fazer isto e fazer aquilo? Observe Deus fazê-lo. Ele fará. Ele disse que isso o faria. E essa semente se desenvolverá em algum lugar. Glória a Deus! A única coisa que ele está esperando hoje é um campo, algum lugar em que ela possa se alojar. Começará em alguém e eles a perverterão e a pulverizarão como ele fez com Eva. Começou em Eva, para ela abrigar e produzir filhos de Deus, não filhos de Satanás. Porém, ela era um campo de cultivo e caiu no lugar errado. Assim cairá a palavra num incrédulo, ou num duvidador, ou num cético. Ela fará deles um membro da igreja, porém nunca um filho ou filha de Deus. Diga-lhes para deixar o cabelo crescer, elas rirão na sua face. Diga-lhes para fazer isto ou aquilo, ou para o homem fazê-lo, eles irão na sua frente. Não são filhos de Deus. É o campo de cultivo errado. Ainda assim estão contendo a semente. Está vendo os falsos ungidos?
Eles são ungidos, sim, com o Espírito Santo. Falam em línguas e fazem sinais e maravilhas, mas é de Satanás. Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, não expulsei demônios e fiz grandes e poderosas obras e maravilhas em teu nome? Ele disse, apartai-vos de mim, vós, praticantes da iniquidade. Que é iniquidade? Davi disse, se conceber iniquidade no coração, Deus não me ouvirá. Está vendo? Iniquidade é algo que você sabe que devia fazer e não faz. Você sabe melhor, porém não o faz. É iniquidade. Veja. Você sabe que eles deviam ficar com a palavra de Deus, contudo, por causa da igreja ou por causa de algum outro ou alguma outra coisa, você se desviará da palavra de Deus e fará o que a organização diz. Bem, eu não sei. Minha igreja diz que devíamos fazer isto desta maneira, e eu creio nisso desta maneira. Veja, e está bem diante de você que não deveria fazê-lo. Isso é iniquidade. Apartai-vos de mim, vós praticantes da iniquidade. Veja o grande São Paulo em 1 Coríntios 13, ele disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Agora, e vocês que querem, ou alguém que queira se basear nisso como sendo evidência do Espírito Santo? Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, como todos vocês têm aqui entre vocês, nada seria. Está vendo? Você pode falar em língua sim, porque é a palavra. Um pregador pode tomar esta palavra e sair e pregá-la, e anunciar essa palavra, e essa palavra crescerá. Mas o pregador poderia ser um hipócrita, ele próprio. É a palavra. Está vendo? Mas a verdadeira criatura viva de Deus toma todo o propósito. A palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. E se acrescenta alguma outra coisa a isso, você tem uma planta pervertida. Se eu começo aqui com um trigo e coloco um joio junto a ele, e cruzo um com o outro, se assim pudesse ser feito pelo pólen, eu introduzo ali, eu teria um trigo-joio. Está vendo? Parece um trigo, e ainda assim é um joio. Não é vida genuína, não pode se reproduzir novamente. Está vendo? Brotará, porém não pode se reproduzir. Um jumento pode cruzar com uma égua, e ela dará cria a uma mula, porém, essa mula não pode cruzar de volta a uma mula. É um híbrido. Que cada palavra produza de sua espécie. Veja, pode cruzar uma vez, e a igreja pode vir como uma organização uma vez, porém, não pode cruzar ela própria. Ela produz outra organização. Luterano não pode cruzar para produzir luterano, produziu um metodista. E um metodista produziu um pentecostal. Veja, não pode cruzar de volta porque está morto. Não pode iniciar um reavivamento. Onde Deus alguma vez iniciou um reavivamento em uma organização? Examine a história. Ele nunca iniciou. É a organização que se forma após o reavivamento. Quando Lutero, o homem de Deus, saiu com a mensagem de justificação após ele, veio a igreja luterana. Eles nunca puderam se desenvolver. Então Deus enviou um homem chamado John Wesley. Ali veio um reavivamento após isso. O que fizeram? Organizaram-no. Nunca puderam cruzar novamente. Veja, é estéril. Aleluia! Porém, a palavra de Deus sempre ficará firme. Isso mesmo, ela produzirá de sua espécie. Aqui vem um pentecostal, ele não pode. Veja o que ele fez. Se organizou. Ele não pode se reproduzir novamente. Eles podem ter Oral Robertses e tudo mais por todo o país. Isso não pode fazer. Ele se inclinará exatamente de volta àquela velha espécie de mula. Ele não pode. Não importa quantas injeções ele receba, ele ainda é. Quantos dos afazeres espirituais ele tenha e o que quer que tenha. E vocês são adultos, você sabe do que eu estou falando. Não importa quantos maridos e esposas tenha e o que mais seja e quantas irmãzinhas erga aqui fora e pequenas igrejas e organizações, isso não pode produzir um reavivamento. Está terminado. Cruzou para o mundo desde a palavra de Deus e não pode se reproduzir novamente. Deus levantará alguma outra coisa e porá sua palavra em movimento. E caso se organize, morrerá também. Isso mesmo. Não pode se reproduzir porque é um híbrido. Isso é correto. Veja seu milho híbrido hoje. Dizem, esse é o melhor milho. É um assassino. É o que está nos matando. Sua vida não foi feita para... Seu corpo não foi feito para isso. Seu corpo foi feito para o grão original. Essa é a razão porque seus pais e mães e assim por diante viviam mais. Essa é a razão porque eram robustos. Homens de 70 e 80 anos de idade eram rústicos e robustos. Veja, eles se alimentavam das coisas naturais. Observe esses velhos homens das montanhas por aqui. Alimentam-se de veados e dos grãos originais.
Ponha um homem aqui na cidade. Aqui vem ele, um frouxo, com cerca de 35, 40 anos de idade. Mole? Certamente. Bem, eu saí do meu tema, não saí? Note, porém, estou tentando lhe passar isto. Isso é a civilização, o que chamamos de cultura. Cultura. Ouve-se tanto disso. Agora, você já ouviu qual é a minha avaliação de cultura? É um homem que não tem coragem suficiente para matar um coelho, mas que pode encher a barriga disso depois que algum outro mata. Deste modo, isso é o que eu penso de cultura. Veja, isso é isso mesmo, veja. Deus não vem não é aculturar um homem para dentro de Deus. Não se pode civilizá-lo para dentro de Deus. Ele nasce uma semente de Deus, proveniente de Deus, sempre foi Deus. E nunca pode ser nenhuma outra coisa a não ser Deus. Não se acultura a pessoa para dentro disto. Agora, como ele tem seu tipo de Éden e por uma semente deformada, Satanás fez seu grande entardecer, seu grande Éden agora. O que é ele? Cultura, ciência, bonitas igrejas, altas torres, pregadores finamente polidos, educação, D.A.D., Ph.D., LLD, doutor em literatura, doutor em divindades, doutores. Toda vez que você pronuncia isso simplesmente o leva esse tanto para mais longe de Deus. Simplesmente o lança bem para longe. E as congregações não querem que alguém se ponha ali de pé e use as palavras it, ain't, tote, carry, fetch. Eles não querem isso, eles querem algo bonito. Essa é a mesma coisa que Caim tinha em mente, seu pai, no princípio. Ofereceu flores e frutos à terra, quando Deus queria sacrifício. O homem com a revelação de Deus foi sangue, não uma pera, ou um pêssego, ou uma ameixa, ou o que fosse, ou um damasco, como dizem agora. Foi o sangue que nos trouxe para fora do jardim do Éden. Um sangue degradado. Uma mulher que deixou a semente da pessoa errada ser plantada em seu ventre e começar isto. Agora encontramos, para provar que a mensagem é realmente oportuna acerca do que lhes estou falando, para prová-lo, olhe em volta nos dias da hibridação hoje, tentando fazer uma espécie mais bonita. Veja a hibridação, veja na vida das plantas. Aqui no verão passado, foi nesse verão, eu tinha uma florzinha silvestre. Ele estava me mostrando ali, há alguns minutos, isto me veio à mente. Uma florzinha silvestre que eu tinha nesse canteiro aqui, eu tinha de regar essa coisa 2 vezes por dia para mantê-la viva. Era um híbrido. Mas ela se originou de outra florzinha amarela, a qual foi unida a alguma outra coisa para fazer esta flor. E essa uma se encontrava ali fora quando você poderia cavar 10 pés na terra e não encontrar suficiente umidade para cuspir. Veja, estava simplesmente vivendo no pó. E era igualmente bonita. E não tinha de ser regada. Era a original. Não era híbrida. Não havia nada misturado com ela. Era uma flor genuína. E esta era algo misturado com ela. Tinha de regá-la e acariciá-la e mimá-la, está vendo? Esta, você não tinha. Nenhum bicho se aproximava dela. Temos de pulverizá-la e tudo mais para preservá-la, e as moscas e mosquitos e coisas tais, para dessa maneira mantê-los afastados. Se não o faz, eles a matam. Você não tem um mosquito, não se aproximaria dele. Oh, esse é um verdadeiro, genuíno cristão nascido de novo. Você poderia tentá-lo com qualquer coisa que quisesse. Ele, todavia, é cristão. Tentá-la onde você queira que seja, ela, todavia, é cristã. Uma pequena dama de um dos irmãos aqui, algum de vocês, da igreja deles, escreveu-me uma carta um outro dia. Disse, papai não quer que eu vá a um beisebol ou a um jogo de basquete, irmão Branham. Nós cremos, ela disse, tinha 12 anos de idade, disse, irmão Branham, nós cremos que o irmão tem a palavra do Senhor no que nos diz agora. Disse, eu, de certo modo, acho que papai está errado, mas, disse, no que o irmão disser, eu vou crer. Agora, essa amável garotinha, veja. Assim eu pensei, bem, eu disse, querida, veja, se você é cristã em qualquer lugar. Não importa onde esteja, você ainda é cristã. Porém, eu disse, veja, na quadra de basquete, no que papai está pensando, ouve-se aqueles garotos xingando e se comportando dessa maneira. Eu ainda assim creio que você seria cristã, porém, veja, papai está mais adiantado na vida que você. Está vendo? Agora eu disse, agora você tem 12 anos de idade e disse que tinha uma irmãzinha de 4. Agora ela quer que você recorte bonecas e papel. Oh, continue. Eu não tenho tempo para recortar bonecas e papel. Veja, você está mais adiantada que sua irmãzinha. Agora é aí onde a igreja devia estar hoje, mais adiantada na palavra de Deus. Não metodista, batista, pentecostal, presbiteriano, porém adiantada na palavra, a filhos e filhas de Deus. Muito bem. Muito bem. A mensagem sendo oportuna, aprovada.
Pela ciência, por sua ciência e pesquisa, veja você, eles têm tentado perverter tudo, fazer uma semente diferente, fazer alguma coisa diferente, torná-la mais bonita. Veja nossas irmãs, eu comentei faz pouco acerca de quão bonitas elas pareciam. Você poderia colocá-las aqui em uma competição mundial com algumas dessas Gloria Swansons e algumas dessas stripteasers e coisas tais aqui na Califórnia. E elas perderiam por 1 milhão de milhas. Porém, o nome delas não está nesse livro da fama. Está no livro da vida. Veja. Um espírito manso e humilde é um grande tesouro para Deus. E a Bíblia diz para nossas mulheres se enfeitarem com um espírito manso e humilde, sujeitas aos seus esposos e do Senhor. Isso é o que é preciso diante de Deus. Está vendo? Isso mesmo. Não tudo isso aqui, isso é o que fizeram. Eles, Max Factor, embelezou as mulheres externamente, o que é de Satanás. Toda essa coisa do diabo. Você sabia disso? Certamente, é tudo do diabo. Agora lembro-me de minha pequena esposa quando ela era bonita e jovem. Ela não usava maquiagem, não. Ela veio, eu a batizei no nome de Jesus quando estava de vestidinho até os joelhos assim. Veja. Porém agora ela está envelhecendo. Ela disse, estou ficando tão enrugada. Eu disse, você sabe, à medida que você envelhece, meus olhos ficam mais embaçados. Eu me lembro de você da maneira como era. E me lembro e sei no coração o que você será algum dia. Está vendo? Está vendo? Veja, com o espírito quieto e amável que você tem, Deus nos reunirá novamente mais além. É isso. Então nós nunca seremos mudados. Assim porque... Mas veja, nos dias de Noé, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, eles tomaram para si mulheres, como esposas. Veja, os filhos de Deus viram as filhas dos homens porque elas eram sensuais e vestiam dessa maneira. Eles cobiçaram as mulheres e se foram após elas. Vejam. Estou grato de que vocês, filhos de Deus, enxerguem além disso. Vejam como essas mulheres se preparam. Está vendo? Mas o que é isto? É tudo bonito. É uma hibridação. Tome alguma delas, lave seu rosto, elas... Você não saberia o que teria. Está vendo? E é isso mesmo. Talvez um gênio que dê para brigar com uma serra circular e suja e vulgaridade, e imundice, e andar com outro homem. Não importa o que seja, minha esposa, eu respeito lealdade em qualquer mulher. Quando era garoto, eu sempre dizia, se uma mulher negra quisesse ser leal, eu derramaria a última gota do meu sangue para mantê-la dessa maneira. Veja, eu respeito o que é certo, a coisa certa. Eu tenho procurado viver de acordo com isso a vida toda. Eu era jovem, então agora sou velho. Eu não mudei minhas ideias nem um pouquinho, está vendo? Ciência, no mesmo modelo segundo o qual Eva fez, ele também tem feito a igreja, perverte-a completamente. Ele executou seus planos hoje através de sua igreja híbrida, seu Éden moderno que temos hoje. Estamos vivendo em um Éden científico, o Éden de Satanás, um Éden científico. Se vocês o querem ler, em Isaías 14:12, citarei isto para vocês, se quiserem, 12 e 14. Satanás disse em si mesmo, exaltar-me-ei acima do Altíssimo. Ele teria um reino em que até mesmo os filhos de Deus o adorariam. E isso é exatamente o que ele tem feito. Ele tem feito isto através da igreja, religião. Como ele começou no princípio, religião. Ele tem feito isto. Também como o profeta Paulo viu, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que ele culmina no grande Éden, científico neste dia, em instrução e civilização, e tem feito ele próprio, e finalmente culminará no concílio ecumênico, onde todas as igrejas terão de se sujeitar a ele. E está vendo o que é isto? É esse espírito de erro operando entre o povo. Filhos de Deus que são feitos à imagem de Deus, e filhas do homem que são feitas à imagem do homem, tomaram-nos sob falsidade, como ele fez com Eva, e formou ele próprio através de suas próprias trapaças de ciência e instrução e cultura, até que obteve ele próprio um Éden de morte, moderno e científico. Onde Deus, por sua palavra, falou que ele tinha um Éden sem morte, nenhuma ciência, nenhuma instrução, como temos hoje, ou nenhuma civilização. Está vendo isto agora? Compreende isto? Veja, agora ele tem seu Éden. Veja, todas as igrejas o adoram. Isso é o que, em 2 Tessalonicenses, aqui ele falou. Esse homem que a si mesmo se chama Deus, sentando-se no templo de Deus, e se sujeitaram e adoraram-na todos sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação da terra.
Veja, é um Éden moderno. Agora, o que ele está fazendo? Ele próprio, ele está se mudando. Roma, seu repasto final, lugar do Éden. Está vendo aonde esse Papa veio aqui outro dia? Você notou todos esses 13 que aconteceram então? Ele falou 13 palavras. Teve 13 tomando comunhão. Falou no estado Yankee, o qual é 13. Tudo foi 13. E o número de nossa nação é 13. Aparece no capítulo 13 de Apocalipse, 13 listras, 13 estrelas, 13 faixas, 13 números nas moedas, 13 estrelas na moeda. Tudo é 13. E uma mulher. Aqui vem o Papa, a cabeça, a mulher. O falso anticristo, a falsa noiva da ciência, o que nosso mundo americano oriental aqui, ou mundo ocidental, tem liderado o mundo em ciência. Vem a ela em sua igreja científica. E agora todos os protestantes estão se sujeitando a ele. Veja, em 13. Você vê isso? Tudo é um 13. Nossa nação inteira. Tudo mais é 13. O mundo da mulher. Veja, aqui estamos. Nós o temos. Tornou-se um mundo da mulher no jardim do Éden. Mas será o mundo de Deus algum dia. Note agora. Agora também, esses profetas e coisas tais predisseram isto. E agora tudo novamente veio a ser como era antes que Deus se movesse sobre a terra. Tornou-se um caos espiritual. Certamente tornou-se. Aqui note o segundo Éden tipificado exatamente ao primeiro, para enganar, a ponto de quase apanhar os escolhidos. Note agora isso. Vou comparar aqui só por alguns minutos. Agora vou ter de parar porque são 11 horas e, portanto, ouçam. Estes dois Édens, como esse Éden tentou tipificar exatamente como Satanás fez a Eva no princípio, no verdadeiro Éden, o primeiro Éden. Somente observe-os tipificados juntos agora. Veja, nós o temos. Agora, todos compreendem claramente um Éden científico em que estamos vivendo. Está vendo? Agora não foi o Éden de Deus. O Éden de Deus não vem por meio de ciência, instrução, cultura. Ele vem por meio da palavra. Veja, chamando todas estas coisas como se não fossem. E note, no jardim do Éden, somente comparemos-los um pouco. Agora note, o homem e sua esposa escondidos no jardim do Éden. O casal estava nu e não sabia. Está certo? No Éden de Deus, o casal estava nu e não sabia. Agora, eles estão novamente nus e não o sabem. Apocalipse 3. A era da igreja de Laodiceia. Como dizes, estás nu, miserável, pobre, desgraçado, cego e não o sabes. Agora, no Éden de Deus, eles estavam nus e não sabiam. E agora, no Éden de Satanás, seja isto pela ciência e educação, eles estão nus novamente e não o sabem. Que perversão! Veja hoje. Veja o homem tentando usar as roupas debaixo de sua esposa. E ela está tentando usar as roupas dele. E ele está tentando deixar seu cabelo crescer como o dela. E ela está cortando o seu como o dele. Oh, que coisa! O homem tentando ser mulher, a mulher tentando ser homem. Uma perversão. Essa é a mesma coisa que a igreja está fazendo. A mesma coisa. A era de Laodiceia. Note, a razão por que não sabiam que estavam nus no princípio é que havia um Espírito Santo para velá-los da nudez. Eles não o sabiam. O Espírito Santo estava sobre os seus olhos. Eles não viam nada senão seu irmão e irmã. Vejam, as leis, eles não sabiam que estavam nus. Espírito Santo. Ora, o espírito de profanidade, imundícia e concupiscência os velou. A instrução, a ciência. Ora, é científico. Usar shorts é mais fresco. Os índios lhe ensinam melhor que isso. Eles se enrolam em um cobertor para ficarem com ar-condicionado. Veja, eles colocam sobre si. Veja, a instrução tem absolutamente retornado a um tempo. A própria coisa que pensam que os trouxe à cultura e civilização, os colocou de volta na ignorância, piores do que estavam a princípio. A educação escolar, a educação, veja as escolas. Veja ali na universidade, a outra noite, aqueles rapazes, quantos bebês nascem dessas jovens ali, a essas jovens a cada ano na universidade. Pense, você diz, isso é gente de rua sem valor. E esses rapazes, esses 21 rubis, eles os chamam de batom e cabelo com franja, enrolados em cachinhos e deixando-os longos, eles dizem isso. E libertino, imundo. Você diz, bem, isso é gente de rua sem valor. É, são estudantes da universidade.
Tiveram uma grande bebedeira outra noite e não sabiam o que fazer. E assim, para se divertirem, e beber e adulterar e tudo mais, dessa forma não era o suficiente para eles. Eles quebraram as garrafas e correram até o alojamento das mulheres. E bateram na porta, elas vieram, golpearam-nas no rosto, arrancaram completamente o olho de uma jovem e muitas delas ficaram desfiguradas pela vida toda. Vocês acham que divulgariam isso? Não. 2 dos seus rapazes perambulando pelas ruas e 2 jovens mulheres casadas sentadas nos degraus. E eles insultaram as mulheres. Os policiais os pegaram e os puseram na cadeia. O reitor foi até lá e a coisa toda está prosperando nessa universidade. Essas são as únicas obras que eles têm ali. Disse, esses são meus garotos. Soltem-nos. Eles os soltaram. Aí está, civilização, instrução, conduz à morte e ao caos e ao inferno. Não dê ouvido a essas coisas. Note agora, Eva simplesmente teve de dar uma espiada para ver que aparência o mundo tinha. Você sabe, muitas vezes, nós simplesmente temos de usar um pouquinho disso. Ou, você sabe o que quero dizer, simplesmente tem de dar uma olhadinha. Veja. Agora em São João, ou 1 João 2,15, Deus disse, se amais o mundo, ou até mesmo o amor do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em vós. As coisas que estão ali fora estão mortas. Vocês estão circuncidados, cortados disto. Vocês não querem as coisas do mundo, para as quais estão mortos. Elas estão mortas. Vocês não querem nada morto. Está podre, cheira mal. Como poderia algo vivo querer algo que esteja imundo como isso? Veja, vocês estão vivos em Cristo. A palavra os torna vivos. Ora, quando penso nisto nesse dia em que estamos vivendo, chamado instrução, não se pode nem mesmo subir ao púlpito sem que se tenha o diploma de doutor e assim por diante. Isto me faz lembrar de um capelão certa vez, dando baixa do exército. Ele disse, irmão Branham, foi logo após a Primeira Guerra Mundial. O capelão disse. O sargento se aproximou e disse, capelão, quer ir ao campo de batalha comigo no Argonne, lá vindo de La Salle-Lorraine, França, você sabe. Ele disse, eu parti rumo à floresta Argonne, e disse, ele estava levantando o número de quantos tanques tinham sido destruídos. E disse, foi numa manhã de Páscoa, disse, eu simplesmente atravessei, eu caminhei de um lado ao outro com uma enfermeira, e ela estava dando àqueles rapazes feridos uma rosa americana, você sabe, uma com que um americano está acostumado. Aqueles rapazes agarravam aquela rosa e simplesmente choravam e gritavam, porque sabiam que veio da pátria, veja, era da pátria. É assim que penso que fazemos com a palavra, veja, a agarramos, oh Deus, ela vem da pátria, veja. Disse, eu os vi algo incomum no meu coração, ele disse, eu saí até lá e disse, o capitão saiu para fazer um levantamento de quantos tanques tinham sido destruídos e coisas tais. Disse, o Espírito Santo disse, vá até aquela pequena pedra. E ele olhou em volta, disse, eles jogaram esse gás de mostarda e cloro e, disse, simplesmente queimou todas as folhas das árvores, não restou nada vivo. E era Páscoa. Ele disse, que Páscoa, que Páscoa. Quando nem mesmo há grama na terra, absolutamente nada. E disse que algo o atraiu a uma pedra. Ele removeu a pedra, disse, havia uma florzinha de Páscoa sob ela, que tinha sido mantida sob a rocha o tempo todo em que o gás venenoso caiu. E disse, eu pensei, ó Deus, mantém-me sob a rocha das eras, até que todo este veneno tenha passado, e permite-me florescer naquela terra além. Poderíamos parar aqui mesmo, se quiserem, porque eu tenho tanto aqui. Eu nunca chegarei a isto de qualquer maneira, veja, de coisas. Assim talvez eu possa retornar e lhes trazer isto. Eu acabei de pregar o outro dia, O Filtro de um Homem que Pensa. Todos vocês leram isso, vejam. Produz o gosto de um homem santo. Pensem, irmãos, o que quer que façam, pensem. Efésios 5:26 diz ali. E tínhamos falado acerca da palavra predestinado. Veja, isso faz tantos deles tropeçarem. É a palavra de Deus. Ele a usa, porque somos predestinados pela palavra de Deus. E nisso nós, quando você é predestinado, ora, isto tem de acontecer, porque é isso. Deus o escolheu porque Ele sabia o que você ia fazer desde o princípio. E não deixe que o diabo o pulverize com sua instrução e veneno e coisas assim. Você tem de ser moderno. Você tem de ser isto. Você não tem de ser nada senão filhos e filhas de Deus. E se você nasceu da palavra, você é. Atente para essa pulverização. Se você toma uma semente, uma boa semente, e você a pulveriza, isto a matará. E quando eles pulverizam essa coisa denominacional por cima de você, isto arruinará a influência da palavra original.
Se lhe dizem, você tem de fazer isso, ora, as outras moças o fazem. O outro homem o faz. Não crê nisso. Isto arruinará a influência de Deus de sua palavra sobre você. Você sabe disso. Nosso texto diz, não vos conformeis, pulverizado, mas transformai-vos, a semente que está em você. As pessoas de hoje agem como se nem mesmo crescem que há um Deus. Você sabia disso? Elas agem assim. Agora, eu não quero chamá-las de nécias, mas agem como se fossem. Porque o Salmo 14:1 diz, disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Não se deveria chamar uma pessoa de nécio, porém elas certamente agem como se fosse, porque não... Elas agem como se não houvesse Deus. Sua palavra é simplesmente ignorada. Veja, aqui outro dia, chamaram-me na sala para assistir. Billy Paul, eu creio. Algum deles